Olá, novamente, tudo bem? Como estão? Agora nós vamos tratar nessa aula do Direito Penal de uma continuação do conteúdo de tentativa e em seguida vamos passar a análise de dois institutos bem importantes, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Mas antes de passar a análise desses dois, então vamos só retomar a tentativa. Se lembra que a tentativa, basicamente, são as hipóteses em que um crime deixa de se consumar em virtude de algum efeito, algum ato, alguma interferência externa na conduta do agente ter impossibilitado a perfectibilização da conduta como um todo, ter rompido o iter criminis do crime. No caso, temos que o tipo penal objetivo, ou seja, o actus reus, ele não foi concretizado em sua plenitude, restando o agressor com com seu elemento dolo, com o elemento tipo penal subjetivo ainda funcionando. O elemento, o respectivo agente, ele quer algo, mas ele não consegue. Ok, vamos passar então para a análise aqui dos nossos institutos, mas antes eu queria ver uma questãozinha muito brevemente. Quando se fala em tentativa, há dois tipos de tentativa e é bem importante a gente ver as características dessas tentativas aqui para entender a desistência voluntária. Nós temos as tentativas acabada e inacabada. Tentativas acabada e inacabada. O que é tentativa acabada? É quando o indivíduo ele acaba de realizar todas as ações que ele efetivamente queria realizar e mesmo assim ele não consegue consumar o crime. Ele não consegue consumar o crime. Vamos pensar o seguinte: indivíduo A, ele foi ofendido verbalmente 7 vezes por um outro indivíduo, indivíduo B. Então o indivíduo A faz o seguinte: compra uma arma de maneira ilegal, ilegal não, isso não interessa, e coloca então 7 munições no cartucho da arma. Uma munição para cada vez que ele foi ofendido pela sua futura vítima. Então ele chega na vítima e dispara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que dessas 6 vezes ele erra 3 e quando ele está prestes a dar o tiro fatal, ele acerta o respectivo tiro fatal, mas mesmo assim ele acerta numa posição do corpo em que não é possível se ensejar o óbito, ele atira muito mais próximo do ombro do que do coração e assim por diante, mas ele realizou todas as ações que ele queria fazer. E eis que esse indivíduo A tentou realizar a morte, tentou ensejar a morte de sua eventual vítima, porém, essa morte não ocorre. Ele, depois de realizar todos os disparos, se evade do local e assim por diante. Ele cumpriu, entre aspas, a parte que ele queria cumprir, mas mesmo assim a vítima não morre. Aqui nós temos uma tentativa acabada. Todos os atos que ele queria realizar foram realizados. Em contrapartida, temos a tentativa inacabada, Tentativa inacabada, que é a situação em que ele tinha as suas 7 munições, a sua arma, mas enquanto ele estava disparando a terceira, quarta, quinta, ele ia disparar a sexta ou a sétima, realizar o último, sexto, sétimo disparos, então alguém impede que este sujeito continue em sua ação criminosa. Alguém impede, Então temos aí uma tentativa inacabada, Uma tentativa inacabada. Por que essa distinção é importante? Porque principalmente na tentativa inacabada, em que se realiza a desistência voluntária, conforme a gente vai ver. Então vamos passar então para o nosso Código Penal, Vamos abrir aí o respectivo vade-mecum ou colocar ou digitar aí no Google Código Penal Planalto e vamos passar a análise do artigo 15, Artigo 15. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desde já eu antecipo. Há 2 institutos previstos em um único dispositivo. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na ação, aqui nesta primeira parte, já destaque, aqui nós temos a desistência voluntária.
Depois do ou, olha só, ou impede que o resultado se produza. Nessa segunda parte, nós temos o arrependimento eficaz. E qual que é o efeito tanto da desistência voluntária como do arrependimento eficaz? O indivíduo só responde pelos atos já praticados, tá? Só responde pelos atos já praticados. Então, vamos pensar no seguinte: caso clássico que a doutrina sempre comenta. Um determinado ladrão vem a invadir uma determinada residência. Vem a invadir, por exemplo, um apartamento, tá? Um apartamento. Ele invade o apartamento da pessoa que ele queria, porém, ao ver o apartamento e refletir sobre a sua vítima, ele sente um forte remorso. O ladrão sente um forte remorso ao entrar no apartamento. Vamos supor que ele tenha recebido uma mensagem de um familiar próximo um pouco antes dizendo: larga essa vida de crimes. Ou então ele saiu de um culto religioso em que ele começou a sentir uma culpa por estar vivendo essa vida criminosa e assim por diante. E eis que, em que pese entrar numa residência com a intenção de furtar objetos, o respectivo ladrão ele desiste. E ele volta. Ele deixa a casa absolutamente intacta. Olha só. Ele vai responder pelo furto? Definitivamente não. Ele desistiu de cometer o furto, tá? Ele desistiu de cometer o furto. Mas ele ainda comete uma ação penalmente relevante. Vamos agora voltar ao Código Penal e dar uma olhada no que diz o artigo 150 do Código Penal. Artigo 150 do Código Penal, que traz uma seção, né, que trata dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio, vai dizer assim: violação de domicílio, entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências, né? Pena, detenção de 1 a 3 meses e multa. Olha só, o ladrão não vai responder pelo furto porque ele não retirou nada, mas a ação de entrar em uma casa, né, sem autorização, de maneira astuta e assim por diante, representa o tipo penal? Sim, a violação de domicílio, conforme a gente acabou de ver, violação de domicílio. Neste caso, esse ladrão, que não é exatamente ladrão, né, ele responde por violação de domicílio. Ele responde por violação de domicílio. Ponto bem importante: o indivíduo ele tem que desistir voluntariamente. Repito, ele tem que desistir voluntariamente. E essa voluntariedade, o que é voluntariedade para se entender o conceito de desistência voluntária aqui do nosso Código Penal? Voluntariedade é uma vontade que emana da pessoa. Uma vontade que emana da pessoa. Olha só, vamos supor que esse nosso criminoso, né, desse exemplo, ele somente deixou de vasculhar as coisas, procurar por dinheiro, porque de repente ele escuta a sirene da polícia por perto. Olha só, será? E agora ele faz o quê? Ele opta por fugir sem levar nada. Ele opta por fugir sem levar nada. Essa desistência, ela foi voluntária? A resposta é não. A resposta é não. Por que essa resposta é não? Porque quando se fala de sirene da polícia, quando se fala da mão de uma pessoa que empurra a arma que está na mão de alguém, todos esses eventos são eventos externos à conduta do respectivo agente. Se a conduta for externa, o agente não está desistindo voluntariamente. Ele vai incorrer em tentativa, tá? Ele vai responder pelo crime tentado, não consumado, pelo crime tentado, conforme a gente viu nas aulas anteriores. Importante aqui, um exemplo bem interessante é o dado por Damásio de Jesus. Damásio de Jesus traz a seguinte situação hipotética que eu acho muito elucidativa. É a seguinte: vamos supor agora, para deixar o caso um pouco mais elaborado, que um determinado indivíduo, ele está entrando na casa com a intenção de furtar, a casa vazia, deixando bem claro, ele não realizou nenhum ato de violência, ninguém viu ele e assim por diante. O nosso agressor aqui, o nosso agente da conduta delituosa,
Ele agora também não tem polícia perto, ele está prestes então a começar a subtrair os bens. Só que nisso cai uma tempestade e vários objetos começam a bater contra a janela de casa, um galho cai sobre o telhado, e então esse mesmo agente, esse criminoso da nossa situação hipotética, acredita que alguém esteja entrando. Olha só, ele acredita que alguém esteja entrando, mas ninguém de fato está entrando. Ninguém. Eu pergunto, temos aqui uma tentativa ou uma desistência voluntária? Temos, mais uma vez, uma tentativa, tá? Temos mais uma vez uma tentativa, porque a representação interna do agente, a percepção de realidade do criminoso, ela foi alterada por conta do quê? De um ato interno? Não, de um elemento externo. Por mais que tenha sido somente um galho de uma árvore batendo e ele tenha erroneamente acreditado que tinha uma pessoa entrando na casa, ele responde por tentativa. Se tem um elemento externo, tá? Esse elemento externo que afasta a vontade da gente, havendo elemento externo, responde-se com tentativa. Na desistência voluntária, o elemento, a fonte da desistência, tem que vir do próprio agente. Outra questão. Pergunto para os senhores, será que esta desistência tem que vir de um motivo nobre? Será que é só o remorso? Será que é só porque a pessoa acabou de ler algumas palavras de algum líder religioso, alguma passagem bíblica e está se sentindo culpado? Será que é só por causa disso que o indivíduo, então, ele pode fazer jus ao instituto da desistência voluntária? A resposta é não. Vamos supor que o indivíduo que agora está furtando a casa, ele fique tão agitado, mas tão ansioso com o fato de estar prestes a furtar uma casa pela primeira vez, que ele não consegue furtar. Por quê? Porque ele precisa ir ao banheiro. Né? Ele precisa ir ao banheiro, se sente mal, e ele só utiliza o banheiro da respectiva casa, né? E como ele está com essa dor de barriga muito forte, ou então um ataque de vômito, seja lá o que for, ele deixa de furtar porque está se sentindo mal. Eu pergunto, o sentir-se mal vem da onde? Vem do próprio corpo ou vem de um elemento externo? Vem do próprio corpo. Não interessa se é psicológico ou foi uma comida ingerida, não interessa a origem remota. Se o motivo vem do próprio corpo, vem do próprio indivíduo, ele faz jus sim a essa desistência. Outra questão. Vamos pensar agora no caso de uma pessoa, que agora é um exemplo um pouco mais pesado, mas também trazido pela doutrina. Vamos supor que determinado indivíduo, ele deixa de cometer um crime, por exemplo, um estupro, porque não gostou da vítima. Ele simplesmente não gostou da vítima como a vítima se apresentou. Tentativa ou desistência? Desistência. Mais uma vez, desistência voluntária. Está bem? Outra questão. Vamos supor que o indivíduo estivesse entrando na respectiva casa e deixe de cometer o crime porque bem naquele momento uma terceira pessoa o convence, tá? O convence. E agora, a terceira pessoa o convence. Tem certeza que você vai fazer isso? Na hora mesmo, um amigo diz, olha, eu sei que você está nessa casa aí, mas pensa bem se você quer furtar. Eu vou fazer assim, eu vou te dar um dinheiro para você não furtar essa casa. Tá? Eu sei que você pode furtar essa casa, mas eu sei que você está passando necessidade, então eu vou te dar R$1.000 para você não furtar nessa casa, me pague quanto puder. E a pessoa desiste. Ela responde ela responde penalmente por tentativa, ou ela pode se beneficiar do instituto da desistência voluntária. Neste caso que eu acabei de dar, ela se beneficia sim da desistência voluntária. Mas olha só, vamos mudar o conteúdo desta ligação. Vamos pensar o seguinte, que a pessoa que está ligando para o criminoso agora não está lançando belas palavras de pensa bem, ou auxílio, ou está se solidarizando, não. Agora quem está fazendo a ligação está fazendo o seguinte, está dizendo a seguinte mensagem, olha só. Ei, eu sei que você está nessa casa. Se eu for lá, porque essa casa é de um amigo meu, e não tiver tudo absolutamente no mesmo lugar, você é um homem morto, tá? Você é um homem morto. E agora, tivemos uma influência externa bem contundente, né? Tivemos uma influência externa bem contundente.
Nessa hipótese, a pessoa que deixa de consumar o crime porque sofre essa coação, né, vem a ser coagida, ela pode se beneficiar do Instituto da Desistência Voluntária ou já responde por crime tentado? Nessa última hipótese, responde por crime tentado, tá? Porque teve um evento externo que fez com que ela não continuasse com a ação. E agora surge o questionamento, tá? Mas como é que eu faço para saber até que ponto nós temos desistência voluntária e até que ponto nós temos a tentativa? Há várias situações em que a linha é muito tênue, não é verdade? Sim, há várias situações em que a linha de distinção é muito tênue, é muito difícil você saber até que ponto acaba a desistência voluntária e começa a tentativa, até que ponto que uma palavra pode ser de mero desencorajamento ou uma palavra pode ser de coação, né, com relação ao respectivo agente. Então, surgem aí dois grandes testes. O teste de Frank e o teste de Zaffaroni. O que é que Frank vai dizer? Frank vai dizer o seguinte: quando você quer algo, mas já não pode, você tem a tentativa. Por quê? Você quer algo, mas agora alguém está te impedindo, o elemento externo está te forçando a recuar. Nessa hipótese, você tem a tentativa. E no sentido contrário, quando você pode, mas já não quer, você tem a desistência voluntária. Se você pode furtar os bens de uma casa e só não quer, né? Sponte sua, por sua vontade, tá? Sponte sua, expressão latina, quer dizer por sua vontade, por sua livre vontade, tá? Por sua livre vontade, nessa hipótese, então, você tem desistência voluntária. Repetindo, crime tentado para Frank é quando você quer, ou seja, há o elemento volitivo, há a intenção, há o tipo penal subjetivo, mas o actus reus, o tipo penal objetivo, ele não se conclui por conta de um evento exterior à vontade do agente, tá? Aqui nós temos a tentativa, ele quer, mas não pode, ele quer, mas não consegue mais. E, no sentido contrário, Frank vai dizer, se você pode, mas já não quer, desistência voluntária. Se você pode, mas já não quer, desistência voluntária. Esse teste é considerado por alguns muito ambíguo, tá? Muito ambíguo. E a doutrina mais recente adota as teses de Zaffaroni, tá? De Zaffaroni, um importantíssimo jurista latino-americano, talvez o mais importante jurista latino-americano da atualidade, que vai dizer basicamente que em todas as situações em que o indivíduo deixe de prosseguir com a sua conduta por medo de uma persecução penal ou coação de terceiro, ainda que seja uma representação falsa, tá? Quando o indivíduo tiver este medo, ele vai responder por tentativa, tá? Por tentativa. Não é um teste tão claro como o de Frank, porém é o teste mais aceito atualmente. E, para finalizar aqui o nosso tópico de desistência voluntária, uma mera questão. Não interessa, tá? Não interessa se o motivo é mesquinho. Não interessa se o motivo é mesquinho. Mesmo os motivos mesquinhos ensejam a desistência voluntária. Vamos supor que o indivíduo ele tenha entrado numa casa, mas na casa ele encontrou um artefato voodoo, tá? Ele encontrou o artefato voodoo. Se ele acredita de sua livre e espontânea vontade que ele não deveria adentrar em casas que têm artefatos voodoos, temos uma hipótese aí de desistência voluntária, porque o artefato voodoo ele vem a ensejar um ânimo no agente, um ânimo de não continuar com a lesão ao bem jurídico e deixar de furtar e assim por diante. Na próxima aula nós vamos ver então o que é o tal arrependimento eficaz.